A maioria dos seres humanos admiram a imortalidade e muitos fariam de tudo para conquistá-la. Algumas espécies de animais nascem com esse dom e são capazes de viver até mesmo após sua morte. Simplesmente bizarro. Confira agora os 10 animais que podem viver após a morte. 10. Galinha. A maioria dos seres vivos, incluindo os seres humanos, possuem um sistema circulatório muito complexo. Isso significa que não podem viver sem suas cabeças. Entretanto, esta galinha superou todas as impossibilidades e conseguiu impressionar a todos. Como a maioria das galinhas, essa daqui tinha o mesmo destino: ser morta para servir de alimentação para os seres humanos. No entanto, essa galinha em questão acabou se sobressaindo. Mesmo sem a cabeça, grande parte do seu tronco cerebral ainda estava intacto, o que explica o fato de que muitas funções básicas, como respirar e ter batimentos cardíacos saudáveis, ainda estavam funcionando. 9. Abelhas. Os insetos possuem um sistema nervoso muito peculiar, que permite que anomalias aconteçam em todo o tempo. A maioria das pessoas sabem que quando uma abelha pica, ela morre imediatamente, mas poucas pessoas sabem de uma curiosidade muito peculiar desse animal. Quando uma abelha morre, ela ainda pode picar, pois esses animais são dotados de um sistema nervoso descentralizado, que permite ao inseto cravar o ferrão mais fundo em seu oponente e injetar o veneno. Portanto, quando se trata de abelhas recém-decapitadas, elas não poderão voar como fazem comumente, mas se você pegá-las, definitivamente vai acabar sendo picado. 8. Louva a Deus. Quando se trata de bichos decapitados no mundo animal, certamente acontecerão coisas impressionantes que até mesmo nós, seres humanos, não somos capazes de compreender. O louva-a-Deus fêmea pode arrancar a cabeça de seus companheiros. Isso se deve por conta de uma espécie estranha de ritual canibal de acasalamento. No entanto, elas nem sempre precisam fazer isso. Se o macho foi muito irritante ou atrapalhou o processo de acasalamento, a fêmea só dará uma mordida na cabeça dele. O mais incrível é que mesmo quando o macho está morto e decapitado, ele ainda pode fecundar a fêmea. Essa é uma habilidade estranhamente específica que a natureza só concedeu ao louva-a-Deus. 7. Salamandra. As salamandras são animais muito fofas. Elas parecem ter saído de algum filme da Disney. No entanto, no reino animal, ela pode não parecer ser tão bonita assim. Na verdade, esses animais são carnívoros. Devido a isso, eles precisam desenvolver um mecanismo de defesa, e esse mecanismo é completamente diferente do que você pode imaginar. Quando uma salamandra morde outra, elas podem simplesmente regenerar seus membros. Podem até mesmo perder partes do seu corpo, pois eles crescerão de volta, com o mesmo tamanho que possuía antes. Esse poder regenerativo não funciona apenas com os membros. Ele também funciona com o cérebro, mandíbula espinhal, ovário e tecido pulmonar, tornando-a um animal quase imortal, apenas quase. 6. Rãs. Às vezes a morte é muito lenta, e para essas rãs da floresta, esse é literalmente o caso. 2/3 de seu corpo se transformaram em gelo, como forma de hibernação. Se você fosse pegá-las, essas rãs seriam extremamente como um picolé. O mais impressionante é que o coração desse animal para de bater e seu sangue para de fluir, então elas tecnicamente morrem. O mais surpreendente é que esses anfíbios podem suportar temperaturas de até 17 graus negativos por mais de 6 meses. Alguns experimentos mostram que elas podem ficar congeladas por temperaturas ainda mais baixas do que isso. Quando chega a hora certa, essas rãs basicamente voltam à vida e se descongelam novamente. 5. Cobras. Muitas pessoas têm medo de cobras quando estão vivas, e depois de matá-las acabam pensando que se livraram delas. Mas não é bem assim. Isso porque as cobras são realmente boas em reter seus reflexos. Mesmo depois de morrer, as cobras cascavéis têm um reflexo de mordida muito forte, pelo fato de serem carnívoras. Os íons
que são as partículas extremamente carregadas nas células nervosas, podem permanecer ativos por horas após a morte da cobra. Portanto, se uma cobra recém-morta tiver esses nervos estimulados, eles serão ativados e permitirão que elas mordam qualquer coisa que estiver à sua frente. 4. Tartarugas. Os seres humanos podem acabar sofrendo problemas cardíacos, mas se nem todos os vertebrados são afetados por isso, a tartaruga de orelhas vermelhas é imune à doença coronária. O tecido cardíaco começa a morrer assim que sai do corpo. Mas ainda assim o coração minúsculo da tartaruga pode viver até 5 dias fora do seu corpo. Quando fica sem oxigênio, sua frequência cardíaca cai para apenas 10 batimentos por minuto, cerca de 6 vezes menos que os humanos. Se o coração estiver dentro do corpo, a tartaruga estará bem saudável, mesmo com apenas 10 batidas por minuto. 3. Baratas. É do conhecimento de todos que as baratas são completamente indestrutíveis. Existem registros de baratas vivendo normalmente sem cabeça, diferentemente dos humanos. Essas baratas respiram por meio de toda uma rede de tubos conectados a artifícios chamados de espetáculos. Além do mais, elas não possuem sangue, portanto não precisam de muita circulação de oxigênio em seu cérebro. Então, se porventura sua cabeça for removida, as baratas ainda poderão continuar vivendo normalmente, como se nada estivesse acontecido. O único problema é que ela não poderá ingerir alimentos. Assim, acabará morrendo de fome. 2. Tardigrados. Você já conhecia esses seres microscópicos? Essas criaturas são os melhores sobreviventes da evolução. Eles foram descobertos em 1773, mas habitam a Terra há milhões de anos. Esses bichos podem ser encontrados em qualquer lugar, desde vulcões, além dos mares mais profundos. Eles não são muito exigentes quanto ao local que vão habitar, o que significa que podem viver em temperaturas extremas, em locais muito quentes ou muito frios, além de conseguirem resistir à radiação, desidratação e também são capazes de permanecerem vivos até mesmo no espaço sideral. Com isso tudo, fica mais fácil chamar esse ser vivo de imortal. Que bizarro. 1. Lula dançarina. O molho de soja é utilizado em muitas receitas com o intuito de dar um sabor a mais na comida. Mas quem diria que esse molho teria propriedades para trazer uma lula de volta à vida? Bem, esse prato de lula é conhecido como tigela de arroz de lula dançante. O animal é servido morto, ao contrário do que pode parecer. Isso é explicado pela ciência. A lula está totalmente intacta, então mesmo que não haja cérebro dentro dela, as células musculares ainda estão no resto corporal do animal. Essas células musculares reagem ao cioreto de sódio presente no molho de soja, e o animal começa a ter espasmos quando o sal atinge sua pele, que se assemelham muito com uma dança. Você sabia que alguns animais são capazes de viver após a morte? Conte nos comentários e até a próxima! Ei! Pare de ser preguiçoso! Venha conhecer agora o canal Área Animal. Acontecimentos impressionantes do mundo animal, batalhas incríveis e fatos interessantes que com certeza você não sabia. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se! Você não vai se arrepender!